Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Bora lá. Ó, pergunta do Everton Lima. Qual a sua idade? Eu tenho 23 anos. Eu sei que é difícil de acreditar por conta da cara do tiozão do pavê, mas eu tenho realmente 23 anos. Eu fiz 23 anos nesse mês de outubro, que já passou no caso. Eu não tenho 23 anos de aposentadoria, tá? Pergunta do Og Silva. Se sabemos a velocidade da luz, qual a velocidade do escuro? Cara, o escuro, ele não tem velocidade. Por quê? Porque o escuro, por definição, é apenas a ausência de luz. Não tem como a ausência de algo ser considerado algo. Então, não tem como ausências ter uma velocidade. O que a gente percebe como escuro é apenas a ausência da luz. Mas se você quer uma resposta, a velocidade do escuro é a mesma que a da luz, só que de ré. Meu Deus do céu, que idiota. Ó, pergunta do Pão de Queijo VR1, belo nome. Um veneno fora da validade fica mais forte ou mais fraco? Por definição, ele fica mais fraco. Porque eu suponho que você esteja se referindo a venenos químicos, ou seja, venenos que utilizam princípios moleculares para causar dano. E moléculas, elas tendem a se deteriorar com o tempo. Então, um veneno fora da validade, ele por definição seria mais fraco, já que ele perderia a ação molecular dele, já que são as moléculas e as ligações químicas que tem lá dentro que possibilitam as reações. E no caso, o veneno ser potente. Então, um veneno fora da validade, ele seria, por definição, mais fraco. A menos que você esteja se referindo a polônio. Daí, no caso, é veneno radioativo e não veneno químico. Mas esse também perde a força com o tempo. Pergunta do EuVictor83. É verdade que tem radiação nas bananas? Sim. Pode parecer uma coisa muito louca, mas as bananas, elas são ricas em potássio. Você já deve ter ouvido isso na escola. Bananas são ricas em potássio. E um isótopo do potássio, que inclusive está presente nas bananas, é o potássio 40. Esse potássio 40, ele tende a decair. Quando o núcleo atômico ele é instável, radioativo, ele tende a decair, liberar partes dele para conseguir se tornar mais estável. Inclusive, bananas não só fazem isso, no potássio 40 não só faz isso, como ele pode liberar antimatéria. Exatamente, ele pode liberar um pósitron na hora do decaimento. O pósitron é a antipartícula do elétron, ou seja, a banana não só é radioativa, como ela emite antimatéria. Loucura, né? Pergunta do Starneon Eduardo. Como funciona a reação explosiva da quebra de um átomo? A reação explosiva da quebra de um átomo, eu acho que se deve estar se referindo à fissão nuclear, que é o processo que eles utilizam nas bombas atômicas. Como funciona isso? Você pega um núcleo atômico instável, fissionável. O que é um núcleo fissionável? Aquele que consegue se dividir no meio. Eu suponho que seja isso que você esteja se referindo com quebrar um átomo no meio. Quando você desestabiliza muito esse núcleo, jogando um nêutron contra o núcleo atômico, ele acaba se dividindo. E essa reação explosiva é devido a todo esse material radioativo se dividindo praticamente ao mesmo tempo. Não é apenas um átomo, como você vê no Bob Esponja, ele quebrando um átomo e do nada dá uma explosão nuclear. Não funciona assim, não. Um átomo de urânio não tem energia o suficiente para levantar um grão de areia do chão. Agora, quando você tem quilos e quilos de material fissionável e todos eles se fissionam, ou seja, se quebram ao mesmo tempo, aí parte da massa se torna energia, de acordo com a equação de Einstein, e isso libera uma quantidade colossal de energia, tanto que é usado em bombas atômicas e reatores nucleares. Pergunta do Alex X Angélica. Qual o maior ser vivo? Fiquei sabendo que é uma árvore. É verdade? Sim, tecnicamente não é bem uma árvore. O maior ser vivo do mundo, na verdade, é um fungo. Só que esse fungo, ele tá conectado pelas raízes de uma floresta. E ele é considerado um único ser vivo, já que esse fungo todo tá interligado. É como se fosse uma mente colmeia, por assim dizer. Então, em questão de território, esse fungo, que ocupa uma área gigantesca de uma floresta, é o maior ser vivo do mundo. Lembrando, ele não é o maior animal do mundo. O maior animal do mundo, ainda assim, é a baleia azul. Agora, o maior ser vivo, quando você considera fungos como seres vivos, então sim, esse fungo, essa floresta viva, é o maior ser vivo do mundo. E antes de continuar, eu quero agradecer a todo mundo pelos 27 mil inscritos. A gente tá crescendo bastante esses últimos tempos e eu quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando o canal. Vamos ver se a gente consegue bater a meta de 1000 likes nesse vídeo. Vamos ver se a gente consegue, tá? Muito obrigado pra todo mundo e vamos continuar. Pergunta de NW Dinamarco. Por que a água do chuveiro esquenta quando damos descarga na privada? Meu, isso aqui é uma coisa que eu fiquei
muito tempo pensando quando eu era criança, por que quando eu tô lá tomando banho, alguém chega pra usar o banheiro e dá descarga, do nada, meu Deus, queima tudo. Isso acontece por conta de um fenômeno assim. Sabe quando você tá no inverno tomando banho e você diminui a água do teu chuveiro pra poder esquentar mais? Já que com menos água passando, a resistência consegue esquentar mais essa água? É o mesmo princípio. Quando você dá descarga na privada, quando alguma pessoa tá tomando banho, parte da água acaba sendo divergida do encanamento para começar a encher a privada, é normal. E isso faz com que a água do chuveiro se reduza, ou seja, esquente mais, mesmo sem você mexer no registro. É por isso que você pode acabar se queimando quando alguém dá uma descarga inesperada. Pergunta do Andrew Pires: por que a água morna congela mais rápido que a água fria? Isso é uma coisa que parece contraintuitiva, mas é totalmente verdade. Por que a água morna congela mais rápido que a água fria? Isso pode parecer tipo, como assim? Uma água a temperatura ambiente deveria congelar mais rápido? Não. Por quê? Porque você precisa ter uma troca de energia com o ambiente. E a água morna, ela tem uma coisa chamada de convecção. Ela acaba se mexendo, você não percebe, mas a água morna, a água quente, ela se mexe por conta de partes mais frias e partes mais quentes que vão trocando energia com o ambiente. Então uma água morna, ela congela mais rápido porque ela troca energia com o ambiente de forma mais rápida. Por conta da convecção desse líquido, ela vai trocando energia mais rápido com o ambiente e, por consequência, congela mais rápido. É tipo quando você vai colocar um copo de água, uma garrafa de água para congelar, você sempre percebe que o exterior congela primeiro e o interior fica líquido. Por quê? Porque você não tem essa convecção. Se fosse quente, a convecção seria muito melhor, ou seja, congelaria mais rápido. Pergunta do Samuel Duran: vamos trocar soco? Claro. Amanhã, na Avenida Paulista, às 6 horas da tarde. Leve a sua pipoca que vai ser foda. Brincadeira, cara, eu nem moro em São Paulo. Pergunta do Reis Wesley: por que vemos sempre o mesmo lado da Lua? Isso se deve ao fato de que a Lua e a Terra têm a rotação sincronizada. O nome disso é órbita sincronizada. Por quê? Porque a Lua, ela orbita a Terra. Se você pensar a Terra como um corpo parado, só para esse exemplo, e a Lua orbitando ao redor, você percebe que a gente não deveria ver completamente o mesmo lado, já que a Lua, ela estaria, orbitando, se ela também tivesse parada. Só que a Lua também gira. Não é só a Terra que gira, a Lua também gira. Só que pelo fato da Terra e da Lua ter esse abraço gravitacional, uma face da Lua sempre fica virada. Por quê? Porque ela tá sincronizada. A Lua gira, só que ela gira sincronizada perfeitamente com a órbita terrestre. É por isso que a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. E não, do lado oculto da Lua não tem nada demais, já foi mandado sondas lá e não tem nada demais não. Pergunta do Denis Saitama 23: existe a possibilidade de algum objeto interestelar colossal atingir a Terra? Bom, eu não vou dizer que não existe essa possibilidade, porque existe. Agora, para te tranquilizar, para tirar esse medo de criança que eu também tinha, todos os objetos perigosos já estão monitorados, porque eles não são difíceis de se monitorar. O espaço é muito grande, mas ele é muito grande e muito vazio ao mesmo tempo. Qualquer coisa que perturbe o nosso sistema solar ou qualquer coisa em comum, a gente consegue ver de cara, principalmente se é um objeto grande, do tipo aniquilação mundial. Então, tudo já está monitorado e não tem nenhum objeto que tenha risco de colidir com a Terra. Essas notícias que você vê, o cometa que pode acabar com a Terra, é sensacionalismo. Os objetos perigosos já estão monitorados e nenhum deles tem perigo de colidir com a Terra. A menos que em alguns milhares de anos isso mude, mas eu e você não vamos estar lá para ver isso. Pergunta do Neto Borne 9: existe cura para o câncer? Sim e não. Por quê? Porque as pessoas vê ou ouvem falar câncer e pensam que é uma doença só. Ah não, você está com câncer. Quando na verdade existem milhares de tipos de variações de câncer, centenas de tipos de câncer e com muitas variações cada um. Existe câncer de pulmão, existe câncer de medula óssea, câncer de pele, câncer de osso, câncer no cérebro, e cada célula do teu corpo pode dar origem a um câncer diferente. Existem certos tipos de câncer que já tem cura. Sabia dessa? Existem cânceres que você consegue tratar assim, ó, facinho. E existem outros que até hoje a gente não consegue tratar efetivamente. É complicado dizer cura pro câncer, porque a cura geralmente se refere a algo que você toma uma vez e você não vai ter mais aquele problema. Quando na verdade, cada célula diferente do teu corpo pode gerar um câncer diferente. E cada câncer pode possuir as suas próprias variações. Ou seja, não é só porque eu tenho um câncer de pulmão, se eu tiver um câncer de pulmão e outra pessoa tiver um câncer de
de pulmão, não significa que os nossos cânceres são iguais. Pode ser que a gente precise de tratamentos completamente diferentes. Então como é que você vai achar uma cura genérica para tudo? É a mesma coisa que você tentar fazer uma camiseta que sirva para todas as pessoas no mundo. Existem pessoas que são mais baixas, mais altas, maiores, menores, pessoas que têm um braço mais longo e tal. Ou seja, varia muito. Não existe cura genérica. Ó, pergunta do Victor Subtil. Melhor cantada para chegar na mina. Chega nela e fala assim: você sabe a diferença entre clima e tempo? Quando ela falar que não, você fala assim para ela: clima é o que tá rolando entre a gente. O tempo é você que vai decidir. Ui, 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 que bom!